Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, 30 de julho de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Bom dia para quem já está acompanhando a gente aqui no Facebook, tá no Face, corre pro Face da 93 FM para acompanhar com imagens do nosso Debate 93 de hoje, conhecendo aqui o nosso estúdio, conhecendo o nosso time, os nossos debatedores, interagindo com a gente, tá no Face. Bom dia. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ô Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Cadê que seu microfone, Marcela? Tá com 4, vamos lá. Bom dia pra microfone você. 4. Bom dia pros nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Tchauzinho pra turma do Face. Já está aí a vinheta da Bruninha Carla, significa que é parabéns. 968038319 WhatsApp. No WhatsApp você vai mandar pra gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora, aqueles que fazem aniversário hoje, o aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo hoje, e também o aniversário da cidade onde você mora. Cidade é muito importante. A igreja, se tiver um hino, por exemplo, será muito legal também. A igreja tem um hino, aquele hino oficial da igreja. Mas tem sim. Ô Marcela Bastos, por gentileza, ajuda aqui, dá um bom dia especial aqui. Peraí, deixa eu começar aqui. Bom dia pra Marlene Machado. Nando. Línia Cristina. Lene Calil. Maria Cláudia. Cláudia Aparecida. Charlene Fernandes. Alexandre Consentino. Yara Maria. Debbie Sander. Glauciane, filha do Rei Jesus. Rosângela. Lourdes. Silma. Kátia Carvalho. Márcia da Rosa. Manassés Sheila. Hélida Rodrigues. E Lazi Vieira. Marquinho Carburador. Beta, já vamos mexendo de uma vez. Beta Rodrigues. Conceição Matheus, Jéssica Cristina, Simone Vieira, Janaíne Fonseca, Graciele Cieli, Rita Maria, Carla Silva e muito mais. Todo mundo. Meu Deus do céu, não para de entrar gente maravilhosa participando com a gente aqui no Facebook da 93 FM. Você já entendeu, ouvinte já entendeu. Continue aqui, a gente vai interagindo, né, Marcela? Vamos interagir com o ouvinte. Participação especialíssima aqui dos nossos queridos debatedores que você vai apresentar agora pra nós. Agora, começando lá, pastor Jean Max com a gente. Ao lado dele, nossa menina da mesa, aniversariante de ontem, pastora Virgínia Estevão. E aqui ao meu lado esquerdo, pastor Ailton Desidério. Maravilha. Com esse timaço, nós começamos aqui agora o nosso Debate 93 de hoje. Tá na 93 FM. Seja bem-vindo. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Vamos a ele. Sempre ouço as pessoas comentarem: nossa, fulano tem uma autoridade espiritual impressionante. Mas como se alcança essa autoridade, hein? Isso é um dom? O que de fato é a autoridade? Para que ela serve? A diferença entre a autoridade dos cristãos de hoje e a dos apóstolos, por exemplo? Como ser reconhecidamente um crente cheio de autoridade de Deus? Pastor Ailton Desidério, eu começo ouvindo a sua opinião, meu querido amigo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R., Marcela, bom dia a todos os debatedores, os nossos ouvintes, também aqueles que nos assistem pelo Face. A autoridade é uma consequência natural daquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não há um processo
em que a pessoa ela possa buscar, a não ser depois de ter aceito a Jesus como Senhor e Salvador, ela então fazer aquilo que a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo diz, que é: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Não é um dom que é dado para uns e não é dado para outros. Pastor Robert Lai, do Ministério Igreja em Células, ele faz uma brincadeira com a palavra unção, para poder dizer, não significa dizer que uns são e outros não são. Então a autoridade está dada a todo aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e que opera a salvação com temor e tremor, que na Bíblia é o processo de santificação. Não tem ninguém melhor do que qualquer outro nesse quesito. E não há como desenvolver nenhum dom espiritual sem ter a autoridade espiritual dada pelo Senhor Jesus a todo aquele que nele crê. Pastor Jean Marques, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Como analisa o senhor esse tema? Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos debatedores, que alegria estar aqui mais uma vez, junto a essas pessoas tão especiais, os nossos debatedores, e a você também, JR, uma grande satisfação estar ao seu lado. Autoridade é posição, né? Quando o pastor Ailton Desidério comentou sobre todo cristão tem autoridade, ele fez com muita propriedade, porque o Senhor nos transporta, quando aceitamos Jesus, de uma posição para outra. E esse transporte de uma posição para outra muda a nossa autoridade. Então, Deus, ele classificou os homens, né? A uns eles deu mais, outros deu menos, mas ele classificou os homens, todas as suas criaturas estão numa posição. E quem tem essa posição, ou quem vive essa posição, ela se altera, como o próprio exemplo que foi dado, né? A pessoa que aceita Jesus vive essa mudança de autoridade. Quem tem essa posição, basta viver essa autoridade. Todo homem que recebe de Deus esse privilégio tem que honrá-lo na posição que foi colocado, e todo homem tem que se sentir satisfeito e agradecido a Deus pela posição que foi colocado, porque esse é um conflito que a gente vai ter que abordar aqui. Tem gente que está numa posição de autoridade, mas não se satisfaz naquilo. Ele só enxerga a alegria, a felicidade se ele estiver em outra, como Satanás, né? Que queria subir acima das mais altas nuvens. Ele não se contemplou, ele não se contentou em estar onde Deus lhe colocava. Então é simples, a autoridade é simplesmente viver a posição que Deus te colocou. Pastora Virgínia Estevão, nossa menina da mesa de hoje, aniversariante de ontem, muito bom dia, seja bem-vinda, pastora, e parabéns. Obrigada, JR. A autoridade, recebereis o poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então, quando você recebe o poder que vem de Deus e aceita, porque muitas vezes você pode não aceitar esse poder, mas quando você aceita esse poder, quando você se posiciona em aceitar esse poder, você recebe essa autoridade. E também o outro passo é como você vai exercer essa autoridade. Quando você tem esse poder de Deus, como é que você vai trabalhar essa autoridade? Você reconhece essa autoridade dentro de você? Você reconhece essa autoridade que vem de Deus na sua vida? Então é muito importante você avaliar dentro dessa autoridade o que você tem que fazer com ela, como você pode lidar com ela e qual é a fonte dela. Não é de você, é do Senhor. Muito bem, então nós estamos diante aqui de uma fala dos nossos queridos e amados debatedores que nos ensinam que a autoridade vem de Deus, que essa autoridade é uma autoridade espiritual, portanto ela não é humana, é diferente da autoridade humana. É possível que alguém que tenha autoridade humana sobre alguém esteja sob a autoridade espiritual de um outro alguém, é isso mesmo? Isso. Podemos dizer isso? Então, se é uma autoridade espiritual, ela não depende de manejo humano. Não tem um negócio do jeitinho, vou dar uma força aqui pro Espírito Santo, vou resolver isso aqui do meu jeito. Tem gente que, tô botando aqui entre aspas, por isso eu mudei o tom de voz, para poder exemplificar a possibilidade de alguém querer cooperar de alguma forma, ou dar um jeito, ou dar um apoio, dar um suporte para uma coisa que é espiritual, que não depende dele. Claro. Se a Bíblia diz que coisas espirituais são discernidas espiritualmente, como é que a gente sabe assim? Deus deu uma autoridade, Deus me deu, Deus te deu uma autoridade. Para que ela é? A pastora trouxe Atos 1:8, Jesus falando sobre o poder para testemunhar. Esta é uma demonstração de autoridade espiritual. Vocês têm em mente outros textos bíblicos que podem nos ajudar? Perguntas já feitas e partindo do seguinte princípio: é possível que algumas pessoas entendam que a autoridade espiritual é a autoridade para expulsar demônios.
e ponto. Então, Vamos lá. A autoridade não é gritar, a autoridade não é crescer no sentido de se impor perante o outro, né? A autoridade é simples como Jesus. Jesus em tudo ele é a demonstração do que é e como deve ser. Jesus andava com as pessoas, Jesus se relacionava com as pessoas. Tem o episódio de que Jesus ele vai em Gadara e ele entra ali em Gadara e o demônio de Gadara percebe, sabe que é Jesus que ali está e ele então é expulso, o demônio que tomava a vida daquele homem. A autoridade não é da ordem de expulsar demônios, mas também quando isso acontece. É preciso destacar que o inimigo ele se manifesta de diversas maneiras e não somente por uma questão daquilo que nós conhecemos como sendo possessão. Inclusive, alguns atos de possessão não tem nada de possessão. Então, a autoridade é da ordem da simplicidade, é da mansidão, é da ordem de você poder referenciar Jesus nas suas ações, na sua conduta. É um enchimento do Espírito Santo de Deus, em que Paulo fala aos Gálatas o seguinte, que o fruto do Espírito é amor, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, ela tem autoridade. E o fruto do Espírito Santo está caracterizado aí desta maneira. Então, não tem a ver com o que nós, por vezes, convencionamos, com voz alta, com postura, com aquelas questões, com títulos, tem a ver com a simplicidade do Senhor Jesus na vida do crente. Antes de nós continuarmos a ouvir aqui, a equipe me pede para mandar um alô para o nosso pessoal que está na van da 93 FM agora, o nosso time de promoções, estão lá em Madureira e dentro da van lá agora, para eles irem embora, senão eles vão ficar presos ali na van da 93, a Marília, que é de Irajá, e o Carlos Augusto, que é de Rocha Miranda. Ô pastor Jean, manda um alô para eles, Marília e Carlos Augusto. Carlos Augusto, Deus abençoe vocês, que bom que vocês estão acompanhando aí o debate. Maravilha, estão na van da 93, a van da 93 está na entrada 1 do Parque Madureira, do Parque de Madureira, e lá hoje está a Claudinha. Quem mais está com ela lá? A Cláudia e o Alexandre. Eu queria sugerir a Marília, o Carlos Augusto e todos os outros ouvintes que aparecerem na van agora, que peçam a Claudinha para dar alguns passos de dança. Ela tem uma habilidade. Passinhos de dança. Ela é muito habilidosa, é uma coisa assim impressionante. As pessoas que veem dizem, olha, você tem um dom. Isso é um talento extraordinário que você tem. Então, para a Claudinha, você chega na van, eu vou te dar uma senha. Chega na van e diz assim, Claudinha, mostra o seu... Claudinha, mostra o passinho, né? E vão ver o que vai acontecer, tá bom? Vai todo descer. Todo mundo lá agora para a primeira entrada do Parque Madureira para conhecer o passinho da Claudinha. Dá para fazer uma música com isso. Dia, né? Fechamos. Pastor Jean, volta lá, nós estamos falando de autoridade. Vai lá. Quando Jesus chegou em Jerusalém, estando no templo, está lá em Marcos 11, a partir do 27, chegaram a ele alguns escribas, sacerdotes, anciãos, quer dizer, pessoas que dentro da religião judaica são dotadas de autoridade, né? E questionaram Jesus, perguntando com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade? Eles fizeram essa pergunta porque percebiam a influência e a ousadia com que Jesus realizava os seus feitos, né? E eles questionam. Quem conhece bem o contexto em que Jesus viveu aqui na terra sabe que eles compravam as suas posições, aquele jeitinho que você falou, JR, eles faziam longas orações para adquirir seguidores, porque a autoridade ela tem um guarda-chuva de influência, né? E então eles questionam Jesus sobre isso. Comprou isso aonde? Quem te deu essa autoridade? E eu acho que se Jesus desse a resposta, ele ia procurar a pessoa para tentar comprar, né, aquela influência que ele possuía. Cidadania. Mas Jesus também exatamente. Comprava, né? Jesus pergunta, eu vou perguntar uma coisa a vocês, se vocês responderem, eu digo de onde me vem essa autoridade. E ele fala de um outro homem com muita autoridade, que era João, que as pessoas saíam das cidades, de todas as cidades, para encontrá-lo no deserto, né? E ele fala, de onde vem o batismo de João? De Deus ou dos homens? A pastora bem deixou claro aqui que essa autoridade vem de Deus. E eles se reuniram, chamaram os universitários e disseram, se a gente falar que vem do homem, o povo nos apedreja, porque o povo reconhece
a autoridade de João. O povo reconhece que ele é profeta. Mas se a gente disser que é de Deus, ele vai perguntar por que então vocês não se sujeitam a essa autoridade e não se batizam também. E disseram, não sabemos. Eu falei, então vai ficar sem saber também de onde vem minha autoridade. Mas ele, pra gente, ficou muito claro, né? Deus é quem estabelece essa autoridade. Pastora Virgínia. É muito importante a gente entender a fonte dessa autoridade. Mas para que você possa entender o que é uma autoridade, você precisa ter um relacionamento com Deus e entender que se aquela autoridade vem do Senhor e se Deus colocou aquela pessoa sobre a sua vida, principalmente se você tem um pastor, se você tem um caminho para seguir, é importante você reconhecer essa autoridade. Não basta você saber que existe autoridade, você precisa do reconhecimento da autoridade na sua vida. Ou seja, se Deus realmente é autoridade na sua vida, então é importante você buscar a Deus para saber o que você tem que fazer em cada passo que você vai tomar na sua vida. Muito bem, eu quero dar alguns exemplos aqui para os nossos debatedores, eles ajudarem. Se a gente chegar numa reunião, tá bom? Nós estamos aqui juntos, nós três, vocês três e eu. Nós vamos entrar lá, nós vamos na Wanda 93 para ver o passinho da Claudinha e a gente chega lá, tem uma reunião numa igreja e a gente observa que tem um pessoal assim meio com o pé meio sujo e vê uma pessoa lavando os pés deles. Será que a gente vai achar, olhando, que quem tem autoridade é o que está sentado e que está com seus pés sendo lavados, ou em algum momento nós vamos achar de verdade, de coração, que quem tem autoridade é o que está sentado no chão lavando os pés dos outros com as próprias mãos e secando? Mas isso é muito... Não é uma virada, pastor Jean? É uma virada. Jesus, isso é muito interessante, e Jesus comenta exatamente sobre isso quando diz assim, ó: entre os homens, os maiores dominam sobre os menores, mas ele estabelece um padrão oposto para a sua igreja. Ele diz, entre vós não sereis assim. Pelo contrário, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então, de fato, olhando para uma cena dessa que você descreve, o maior, o de autoridade, é o cara que está em pé recebendo a água nos pés. Mas na Bíblia é o contrário, né? E a gente precisa praticar isso. E tem uma coisa interessante ali no texto, que Jesus fala assim: se eu, sendo o Senhor, sou, né, ajo desta maneira, então vocês devem seguir este exemplo. Ou seja, a autoridade, ela não está numa escala onde a pessoa, repito, se destaca do outro. Agora, isso é muito interessante. Me veio à mente agora um paralelo com o texto de Hebreus, que Hebreus fala assim: tendo a confiança de entrar no Santo dos Santos, para poder dizer, Deus é aquilo que tem de máxima autoridade, mas não é uma autoridade que assusta. Então, se é uma autoridade, vamos supor, nesse exemplo que o JR deu, humana, porque é um ministro, é um político, é um coronel, logicamente, humanamente falando, a gente vai ter aquela posição de meio de receio, né? Porque ali tem uma pessoa, como é que eu vou me comportar, o que é que eu vou falar? Mas perante Deus há uma liberdade de poder chegar a ele. Ou seja, a autoridade não afasta as pessoas, a autoridade aproxima as pessoas. E aí, aquela questão na vida cristã, quando, por exemplo, alguns pastores e os vários títulos que são dados, né, ao exercício do ministério, isso está aproximando as pessoas ou está afastando as pessoas? É o holofote que está em cima dele ou dela, ou é uma relação como esta que você dá? E creio que a autoridade não tem nada a ver com o título, né? Tem que tomar cuidado, porque você pode confundir autoridade com título. Então, muitas vezes você tem uma pessoa que tem o título, mas ela não tem autoridade no Espírito. Então, você precisa estar buscando ao Senhor a autoridade no Espírito. E da onde que ela vem? Da onde que vem essa autoridade? Ela tem a ver com exemplo. A autoridade que se tem através do servir é uma autoridade que levanta dentro da igreja o exemplo daquilo que Jesus é. Então, se você vê uma pessoa que serve, que busca as pessoas, que quer sempre estar servindo, você vê nessa pessoa uma autoridade, um amor sobrenatural que vem de Deus.
Então veja bem, quando você estiver discernindo a autoridade que está perto de você, discerna por servir. Se você quer ter uma autoridade no espírito, primeiro aprenda a servir, porque fez isso Jesus fez isso. Ele determinou que você servindo, você encontrar essa autoridade em Deus. Muito bem, então nós temos aqui a fonte da autoridade é Deus, perfeito? Deus dá autoridade a quem Ele quiser dar. E aquele que recebe de Deus a autoridade, porque recebeu de Deus a autoridade, vai agir de acordo com aquele que lhe deu a autoridade, não de acordo com o que ele pensa. Então, o indivíduo pode ter uma característica, ele pode ter uma forma, ele pode ter até o jeito, ele pode até parecer humilde. Isso. Entendeu? Porque tem gente que não é humilde, tem gente que é orgulhosa que parece humilde. Isso. E ela gosta de parecer humilde porque ela é orgulhosa. Muito orgulhosa. Porque ela é muito orgulhosa. Né? Então, a característica que ela tem para mostrar o seu orgulho é revelando a sua humildade. Isso é complexo porque a gente não pode ficar assim julgando as pessoas, mas que isso acontece, a gente sabe que porque a Bíblia diz que os humildes serão exaltados, os que se humilham serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados. E alguém pode aparentemente se humilhar com o objetivo de ser exaltado. Mas se ele tiver o objetivo de ser exaltado, ele vai ser humilhado. Então tentou errado porque tentou na carne. Isso. O que é espiritual acontece naturalmente. Não tem que fazer conluio, não tem que fazer conchavo, não tem armação, não pede voto aqui, pede voto ali, não liga para um, manda WhatsApp para outro, não fica querendo aparentar ser absolutamente nada que não é, porque o que é de Deus é de Deus, o que é da carne e por aí vai, como diz um filósofo, e por aí vai. Veja, Jesus fez, e Paulo escreveu, Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Ó, humilhação e exaltação. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que bênção de palavra, né, pastores? Sem dúvida. Ótimo, eu ia exatamente trazer esse texto, né, e você leu completo. Então, a autoridade, ela serve exatamente para cumprir a vontade do Pai. Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, porque ele veio sob delegação, né? Então, como você mesmo disse, quem está sob delegação tem que fazer a vontade daquele que delegou para isso. Então, o Senhor Jesus Cristo prova isso desde o momento em que abandona a sua glória no céu. E eu preciso, apenas para concluir, preciso dizer ainda que quem tem autoridade não precisa temer de perdê-la, não precisa se agarrar a ela e matar as pessoas que estão aí aparentemente atrapalhando o seu caminho. Por quê? Porque, como eu disse no início, é uma posição, né? Hoje em dia a gente vê algumas pessoas sufocando os menores com medo de perder a posição ou o título que tem. Em, né? Qualquer área, no trabalho, no dia a dia, na família, às vezes tem isso. E esses dias eu escutei o pastor Samuel Câmara, que é o presidente da CADB, dizendo o seguinte: a melhor maneira de você crescer em autoridade é dando espaço para quem vem depois de você. Porque é exatamente isso que a gente vê na parábola dos talentos. Nós temos pessoas que foram capacitadas por Deus com alguns talentos, né? E isso expressa autoridade. E uns honraram a oportunidade que tiveram e o Senhor os confiou a coisas maiores. E o próprio Jesus prometeu isso como garantia: quem for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Porque o tempo inteiro ele está nos testando no uso dessa autoridade que todos nós temos. Existem aquelas pessoas que usam a autoridade para abusarem dessa autoridade, ou seja, é estrito senso. Quando você recebe uma autoridade vinda de Deus, é para que você exerça daquela forma que Deus quer.
estrito senso, é exatamente executado da forma que Deus quer. Mas muitas vezes, se você vê pessoas pegando a autoridade de Deus e abrangendo essa autoridade com seu orgulho e diminuindo as pessoas, não sendo uma pessoa que serve, então necessariamente essa autoridade vai ser transportada a um lugar de abuso. Ou seja, aquilo que Deus colocou aquela pessoa para fazer, ela está indo além daquilo, ela está usando para a glória dela. Então, temos que entender que muitas pessoas têm autoridade de Deus, mas não sabem como manejá-las, usá-las diante da fonte de Deus. Ou seja, exercer um papel de Deus, você precisa buscar Deus para saber como exercer esse papel. Então, não confunda essa autoridade. Essa autoridade foi dada por Deus, sim, talvez aquela pessoa tenha até o título, mas infelizmente ela não usa aquilo que Deus mostrou para ela, porque o orgulho cega as pessoas. Saindo um pouco dessa esfera ministerial, pensando um pouco nessa realidade do dia a dia dos nossos ouvintes, a gente imagina o seguinte, que uma pessoa pode ter muita habilidade para falar sobre honestidade e dizer que a gente tem que ser honesto e dar fundamentos para a honestidade e apontar caminhos para que as pessoas sejam mais honestas e falar dos benefícios da honestidade, dos malefícios da desonestidade, mas no final das contas falta essa pessoa uma única coisa: autoridade. Ser honesto. Como pode falar sobre oração? Dar aula sobre o assunto, escrever obras maravilhosas, descrever a importância, o impacto da oração. Isso só falta a pessoa uma coisa: é oração. É isso que é autoridade. É você fazer aquilo que você está falando. E aí você exerce uma autoridade que é natural e é sobrenatural. E aí, JR, o Sermão do Monte, que é lindíssimo, verdade, né? Lindíssimo. Se não lê a Bíblia, não tá lá, não tem tempo, lê o Novo Testamento, se não é os Evangelhos, se não é o Sermão do Monte. Ele começa a subverter nessa lógica, tá? De poder falar do que não é o reino, ou seja, dessa pompa e circunstâncias que as pessoas entendem equivocadamente e que, interessantíssimo isso, no mundo, ao invés de, por vezes, a igreja influenciar para mostrar o que é autoridade, a igreja está copiando a autoridade do mundo e trazendo para dentro, para poder mostrar, não, porque aqui é dessa maneira, aqui é dessa forma, né? Ou seja, uma maneira de poder sobrepor, e a autoridade não é dessa ordem. Então há uma dificuldade de entender. Uma é a autoridade de Deus. Outra é a autoridade que é dada no nível terra-terra, como o pastor aqui colocou, dos escribas e fariseus, que é conquistada pelo título, que é conquistada, né, comprando, sei lá. Essa é uma questão. Mesmo essa autoridade, no sentido maior, diz a Bíblia em Timóteo, nas cartas de Paulo, está sobre Deus, porque fala, toda autoridade vem de Deus, mesmo aquele que é incrédulo, que não crê. Agora, nós estamos falando da autoridade que Deus dá ao crente. Essa é um dado. Agora, tem a capacitação. Não se busca autoridade. Deus tem uma capacitação. E a capacitação, que são os dons espirituais, só podem ser exercidos com autoridade espiritual. Não se busca autoridade. O que se busca é comunhão com Deus para poder exercê-la, porque já a tem no momento em que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se não busca a comunhão, aí a Bíblia também vai falar que tem um crente espiritual e que tem um crente carnal. O crente carnal não tem autoridade. Eu queria recomendar aos nossos ouvintes que lessem a 3ª epístola de João e vão observar que é um exemplo curiosíssimo ali de um homem chamado Gaio, que depois eu queria que você lesse, e um homem chamado Diótrefes, que é o título que se coloca na Bíblia aqui, depois fala de Demétrio, mas o título que se coloca na Bíblia, que não é, o título não é inspirado, né? Diótrefes, o ambicioso. Que é um nome engraçado, né? Sabe que eu nunca tinha observado esse título aqui. Mas no versículo 9 diz assim: escreveu alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, aí é texto inspirado, tá? É Bíblia. Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. A autoridade espiritual era de João. E Diótrefes se coloca no meio. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das coisas que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha bem, para João, hein? E o pastor fica reclamando, o pessoal fala mal de mim. João, amigo. Apóstolo do amor, o discípulo amado, conseguiu, né? Que estava lá aos pés da cruz de Cristo, ao lado de Maria, mãe de Jesus, a quem Jesus disse: olha, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Bom,
E não satisfeito com essas coisas, tá falando de Diótrefes, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Porque como é que o missionário iria para algum lugar se não houvesse hospitalidade? O cara não era recebido, ele não podia ir. E quando alguém queria receber, era expulso. E o próprio cara era expulso. Aí ele diz assim: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Encorajo você a ler o livro inteiro, são só 15 versículos, mas vai te dar uma luz muito grande nesse aspecto que envolve a autoridade. Muito obrigado, ouvinte amado ligado na 93. Estamos juntos no Debate 93. Permita-me agradecer aos ouvintes que nos acompanham até agora pelo Facebook da 93 FM. Nós vamos encerrar a transmissão pelo Face agora. Nós continuamos a transmitir pelo nosso site radio93.com.br, pelo aplicativo que você baixa em qualquer loja e também, naturalmente, pelo rádio. Tão bom você ouvir a gente pelo rádio 93,3 e é sempre um privilégio muito grande. Deus te abençoe e até já. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô Marcela Bastos, você está aprontando um debate para amanhã que é a continuação de um debate, conta aí. Isso aí, 2 semanas atrás, quase 3, nós tivemos aqui um debate com o reverendo Marco Antônio de Oliveira, o reverendo Evaldo Berangero, o pastor Paulo Afonso Generoso e o pastor Valtair Afonso Miranda, e o debate rendeu. E um monte de perguntas. E qual o assunto do debate? Foram vários. Não, o tema central. E aí os temas que a gente vai falar amanhã é o seguinte, vou falar, os assuntos que não foram tratados. Deuteronômio 29, o ouvinte mandou e pergunta, por que é que Deus não nos permite conhecer todas as coisas? Ouvinte curioso. Curioso. Curiosidade básica. E continua a curiosidade. De outro ouvinte. Fomos criados antes ou depois de Deus criar Lúcifer? Quer saber se o inimigo veio antes. Veio antes ou depois da gente? Depois. E por que é que o diabo foi lançado no mesmo planeta que a criação? Logo para a Terra. Já que a criação foi feita em imagem e semelhança de Deus. Mas espera aí, o Jardim do Éden era na Terra mesmo? Você está aumentando a dúvida, né? Não, tô perguntando. Dos ouvintes. Vai ver que você tem essa resposta ou não? Amanhã eles dizem que maldade é Foi a Via Láctea inteira? Vai chegar nisso aí, Jesus é salvador da Via Láctea inteira ou só na Terra? Olha a pergunta da Via Láctea. Quando no Gênesis fala sobre a criação dos céus e da terra, isso já incluía a formação da Via Láctea? Olha. O que nós chamamos de céu já existia antes da criação? Se sim, quem é que estava lá? Se não, quando é que ele foi criado? Existiam outros seres humanos no paraíso ou era só Adão e Eva? E os dinossauros, hein? O dinossauro, o pessoal gosta do dinossauro, para saber. Então, é amanhã. Amanhã no Debate 93, a partir das 11 horas da manhã, chega cedo, você já entendeu, quem tá no Face já entendeu, chega cedo, ouvinte amado. O seu rádio está no Debate 93. Olha, nas redes sociais, na semana passada, esse vídeo viralizou e continua viralizando ainda esta semana, porque o vídeo tem sido classificado como surpreendente. É um homem que não foi, né, nem sei se nessa altura do campeonato ele já foi identificado, mas esse homem está numa estrada quando o caminhão dele começa a pegar fogo. Ele fica desesperado e sem poder fazer nada, sem ter quem o ajudasse, o caminhoneiro começa a orar. Ele começa a clamar para que Deus envie chuva. Chorando e orando, o homem diz assim: não vão me parar nesse momento, Senhor. Nesse momento de angústia, vendo o meu instrumento de trabalho queimar. Eu não posso fazer nada, mas eu peço que o Senhor mande chuva para que não queime o baú. Eu não posso perder o que tem dentro dele. Bom, o homem que filma o clamor do caminhoneiro consegue registrar que, de fato, a chuva veio. Não há informações aí até então de qual rodovia esse fato aconteceu, nem quando foi. Eu acho que deve ter sido aí algumas semanas atrás.
mas é possível ver que a fé do caminhoneiro, a fé que o caminhoneiro teve em pedir por chuva no momento do desespero. E aí a gente pergunta, você já viveu situações assim, de um intenso clamor e uma resposta de Deus quase que imediata? E quando Deus não responde? E aí a gente faz menção de Efésios 6,18, que diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aí, queridos e amados debatedores, quem quer começar? Então, vai falar. Eu vi esse vídeo é impressionante mesmo, né? Enche o nosso coração de alegria. Só o fato de ver o homem começar a orar pedindo chuva já mexe com a gente, né? Porque ele me fez lembrar de Davi. Davi disse, de onde me virá o socorro, né? E ele conclui dizendo, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então esse homem percebe que se alguma esperança havia para ele, essa esperança era o próprio Deus. E ele ora a Deus. E aquilo já encheu meu coração de alegria, porque eu estou vendo um homem que crê que o Senhor pode dar a solução, por mais impossível que pareça. E quando a chuva chega, aí como o pessoal fala, é para glorificar de pé, né? Então foi bênção demais. Eu já vivi uma situação parecida, mas foi o contrário. A gente estava numa cruzada e muito bem preparada, uma cruzada que a gente trabalhou com muita seriedade. No dia, a chuva caiu em São Gonçalo com muita violência. E ali São Gonçalo é um lugar que não tem muita estrutura para suportar a chuva, né? E aí, quando a chuva começou, nós levantamos um clamor ali, e exatamente em cima do bairro do Brasilândia, um clarão abriu no céu, né? E aquilo trouxe um impacto para a cruzada, trouxe um resultado muito significativo. 77 pessoas decidiram por Cristo naquele dia. Foi um negócio muito, muito abençoado por conta também dessa manifestação de Deus. Mas já vivi o contrário, já orei em outras cruzadas contra a chuva e ela não cessou. Vai ter que viver, né? A chuva mesmo. Então, mas aquele dia foi muito impressionante, como o vídeo desse irmão aí foi impressionante. Deus age, a gente tem que continuar crendo nisso. E tem se não agisse, né, nessas questões, e assim, não diria que isso é como o irmão mesmo colocou, numa situação, o irmão teve uma resposta que esperava e noutra não. Isso. Mas se Deus não agisse nessas questões do inusitado, do inesperado, ele estaria dentro do quadrado, certo? E Deus está fora do quadrado. Né? Deus é soberano para poder agir da maneira que, assim, ele tem que agir. E de acordo com o exercício da fé, da conexão da fé, naquele momento, com o exercício da autoridade, que não é uma ordem dada para Deus. Interessante que a oração, eu não assisti esse vídeo, mas pelo que está colocado aqui como relato, ele não está dando uma ordem para Deus, ele está fazendo uma súplica para Deus. É um clamor, né? É um clamor, está colocando uma súplica ali, é um homem humilde colocando perante Deus a sua necessidade. Domingo à noite eu preguei na igreja sobre oração, o melhor recurso para a superação, tá? E está aqui em Lucas 18, em que Jesus conta a parábola de uma viúva que vai insistir com o juiz para que possa atendê-la, e no final ele atende, e Jesus fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Quer dizer, Jesus está interpretando, por vezes, o nosso pensamento, que, Senhor, estou clamando, e o Senhor não me responde. Bom, para essa parte do não responder, eu deixo uma dica. Leia o livro de Salmos, leia o livro de Jó. Por exemplo, no Salmos 42, como é que ele começa e como é que ele termina. Começa clamando, começa reclamando, e ele termina o quê? Porque estás abatido a minha alma, espere em Deus, pois eu ainda o glorificarei. Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado. É no tempo certo e é pelos motivos certos. E no exercício da sua fé, né? O clamor, ele é um exercício da sua fé. Às vezes você tem que chegar a muitos limites na sua vida para verdadeiramente você buscar essa fé
que você nem sabia que tinha. Tem muitas pessoas que não sabia que eu tinha essa fé, mas o desespero me fez aquele clamor, aquela certeza que Deus podia agir naquele momento. Então Deus entrou com o sobrenatural. Então esse é um lugar em que Deus sempre nos leva à profundidade com Ele. E com resultado ou não, você chega nesse lugar profundo. E quando vem o resultado, isso só exerce em você a certeza. Porque talvez não seja naquele tempo, mas Deus vai fazer no tempo dele, a vontade dele. Quando Tiago escreve, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 5, versículo 17, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Como os debatedores aplicam esse texto à nossa vida hoje? Eu diria que é a questão... Bom, Elias estava agindo de acordo com aquilo que Deus tinha falado para ele. Tá? Deus falou para ele que estaria agindo sobre o reino Acabe, que é o rei, não é? Sim. E o rei Inico. Então Deus está falando, olha, eu vou quebrar, nas minhas palavras, eu vou quebrar a crista de Acabe, mostrando quem é Deus, tá? Então, uma questão clara é a seguinte, é nós agirmos de acordo com o que Deus está colocando. E aí eu faço um contraponto e uma crítica a tal da teologia da confissão positiva. Porque aí é o inverso. Porque aí não é uma questão de que Deus colocou no coração, de que Deus, né, te levou. Aí é o inverso. É a pessoa que ela usa o argumento para convencer Deus a fazer aquilo que ela quer. E pode repetir muitas vezes que isso não tem sido um mal terrível. Por quê? É claro que Deus não está subjugado à nossa vontade, seja feita a vontade dele e não a minha vontade. É assim que funciona. Quando a pessoa então envereda por esse caminho equivocado, que está propalado e divulgado por aí, e não dá certo, claro que não tem como dar certo, se decepciona. Se decepciona com Deus. Porque não pode mandar a Deus. Porque não pode mandar a Deus. Porque Deus não mandou. Porque Deus não mandou. Está na carne. Não pode nem mandar a Deus. A gente retoma a questão da autoridade. Porque isso aqui foi uma ordem divina e o contexto é bastante claro. Quando Elias fala que não vai chover, é fruto da fala de Deus para ele. Tá dando uma maldição. E não choveu, inclusive sobre Elias. Isso. Então Elias também ficou na seca. Nisso. Aí é interessante. Entendeu? Porque é o seguinte, eu quero que não chova aqui, mas que chova aí. A pessoa vai escolher, Senhor, que aqui não, mas lá sim. E quando Elias fala isso, não choveu também sobre isso. Vocês conhecem a experiência. Aí, ouvinte, a dica do texto é Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17. Pois você anota aí, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17, que tem essa jornada extraordinária que Elias vive, os problemas que ele enfrentou. Alguns textos, inclusive, você vai dizer assim, puxa vida, tá estranho isso aqui, mas veja a manifestação de Deus em cada uma dessas etapas da vida extraordinariamente forte que viveu Elias, que segundo escreve Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, e aí para mim isso aqui é um negócio de doido pra gente entender, porque é maravilhoso, era um homem semelhante a nós. É interessante que a relação que ele faz, ele declara exatamente isso, né? Falou, eu fiz estas coisas segundo a tua palavra. Ele destaca que não foi uma invencionice de sua cabeça. Ele está seguindo a instrução de Deus. A Bíblia diz que o Senhor opera em nós. Quando a gente está debaixo dessa soberania divina, a gente vive literalmente esse texto. Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. O problema é justamente porque as pessoas não estão entendendo aqui o que a pastora disse, né? Estou debaixo de uma ordem de estrito senso. Isso. Não entendem isso, acham que tem a liberdade de fazer o que quer. Eu já vi pessoas que no início da sua caminhada eram realmente usadas por Deus, Muito. Mas no meio do caminho começaram a tentar usar a Deus, né? Saíram do estritos pro latos, né? Então Lato senso, assim, fora daquilo que Deus tinha mandado. Saiu da casinha. E aí descobriu, né? Depois, certamente. Que não tinha essa. Que não tinha unção. Ficou lá atrás, né? A autoridade então, Elias, que Deus tinha dado. Ele vai no estrito senso. Ele fala assim, eu estou fazendo isso aqui. O Senhor sabe que eu estou fazendo segundo a tua palavra, obedecendo a sua ordem. E, claro, está debaixo da ordem de Deus, vai ver os feitos de Deus se cumprindo na sua vida. E o Senhor manda fogo do céu.
Em Marcos 16, o Senhor dá uma ordem. Ele diz: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. As pessoas desconsideram o verbo seguir. Hoje em dia nós temos uma geração de crentes que querem os milagres de Deus enquanto eles estão sentados na cadeira e nada fazem pelo Senhor. Eu costumo dizer à igreja: você quer milagre, saia e faça alguma coisa para Deus e você vai ver o Senhor confirmando os sinais da palavra que pregam. Ouvinte nosso contando os casos, e aí, pastor, eu vou contar e vou pedir que a irmã faça a sua análise. Mais um ouvinte dizendo que o marido estava realizando uma cerimônia de casamento no ambiente aberto, parece que um sítio, e havia sobre o pastor sombra, mas sobre os convidados sol. E aí o pastor estendeu a mão e pediu a Deus que enviasse uma sombra para a noiva. E aí, durante a cerimônia inteira, houve uma sombra sobre a noiva. E quando a cerimônia acabou, voltou o sol. Uau. É o que conta o pastor, que eu não vou dizer o nome, senão vai ser contratado para fazer casamentos ao ar livre. O pessoal acha que vai resolver. Se estiver ameaçando chuva, então chama o pastor. Mas pode ser, naturalmente, eu não estou aqui para discutir isso, e a pastora pode analisar se houver seu interesse. Eu creio que existe uma necessidade muito grande quando você começa a perceber como Deus, ele é capaz de fazer grandes milagres, como esse de tirar o sol da noiva, que, né, a gente maqueia, é um horror. Mas também de pequenos milagres. Vamos pensar nos pequenos milagres. Você está ali naquela desespero: Senhor, traz um ônibus, Senhor. Aí vem o ônibus. Ou você está sem o dinheiro e acha o dinheiro na rua, ou você está clamando a Deus por uma situação de uma pessoa, aquela pessoa muda. Então existem esse momento do clamor, desse momento do poder de Deus sobrenatural entrar sobre a sua vida, e você ser um veículo, e você ser aquela pessoa portadora daquela diligência, daquela determinação de Deus. Pode ser em grandes coisas. Sim, espere grandes coisas de Deus, mas também reconheça nessas pequenas coisas, grandes coisas que Deus faz para você. Deus está fazendo e falando para você. Então, quando todo dia a gente começa a reconhecer essa autoridade, a gente vê o poder de Deus se manifestar nas pequenas e nas grandes coisas. Outra ouvinte dizendo: eu já vivi isso nas últimas chuvas no Rio. A água fez um buraco no muro da minha casa e começou a invadir o quintal. E eu comecei a clamar para Deus ter misericórdia por nós e de nós, e parar de chover, e para aquela água não derrubar o muro, pois seria uma grande tragédia. E a água retrocedeu. Glória a Deus. E Deus segurou o muro. Eu clamei com tanta fé e com a certeza de que Deus estava me ouvindo, e eu agradeci muito, conta uma de nossas ouvintes. Então, a manifestação de Deus se dá por conta do amor de Deus. Amém. Sempre o centro de qualquer manifestação de Deus é Deus, e não aquele que pede. Sim. Não aquele que clama. Deus se manifestou. Se é manifestação de Deus, Deus é que está no centro. Foi ele que fez, o poder é dele. Exatamente por isso a gente tem que agradecer sempre, 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 sempre ao nosso Deus por tudo aquilo que ele faz. E eu quero agradecer porque tem vários outros ouvintes contando histórias assim, experiências pessoais, né? De gente que estava com dor, orou, a dor parou. Uma mãe dizendo que a filha estava com 39 graus de febre e ela clamou ao Senhor e Deus respondeu. Amém. Cessando a febre, um milagre semelhante àquele que Jesus proporcionou na vida de Pedro, curando a sua sogra. São experiências assim que o povo de Deus vai alimentando a fé. Claro. Mas a pessoa, quando ora por alguém, não pode dizer assim: eu orei e por minha causa aconteceu. Tem que dar glória eu já a Deus. contei aqui um caso aqui de um amigo meu. A gente estava num trabalho ao ar livre também, na rua, e não tinha o pastor que tirava ele estava chuva. organizando o negócio todo. Aí nós fomos para lá, né? Eu fui para lá como público, né? O camarada, gente boa, meu amigo. E aí chegou e choveu o dia todo. Choveu o dia todo, uma chuvarada mesmo. E aí, na hora de começar o trabalho, minutos antes, assim, a chuva parou e o povo foi. Quando o povo chegou lá, na hora de começar, ele falou assim: meus irmãos, choveu o dia todo, choveu muito, choveu. Mas eu orei, meus irmãos.
Eu orei e a chuva parou. Quando ele falou isso, soltou um trovão no céu. Meu Deus. Mas deu um trovão, sabe aquele trovão? Aquele trovão que estremece todo mundo assim. Agora é minha. E caiu a chuva. Olha, Agora é minha. mas eu até hoje eu não lembro quem foi esse amigo meu, porque tem muitos anos. Mas é o seguinte, mas foi zoeira pra cima dele. Fulano, você orou e tal. Isso é um negócio perigoso. Sim. Porque a gente... significativa essa experiência. Eu guardei isso, Jean, porque é o seguinte, falei, cara, tudo na nossa vida acontece, Deus está ensinando. Isso aí. Muito significativo. A observação, né? O dia todo é aula. É todo dia nós estamos na escola. Então eu lembro dessa experiência, rapaz, eu nunca posso fazer nada para minha glória. Isso. Deus, ele se manifesta da forma... Eu lembro o lugar onde nós estávamos. Tudo eu tô lembrando. Não lembro o nome dele. Mas toda a história... Cara, como Deus é bom em permitir que a gente viva isso. E com certeza ele viveu também. Ontem eu estava ministrando em Marechal Hermes, um congresso muito bonito de jovens lá. No pastor Magner Ferreira, né? E eu comentei sobre João 14, quando Jesus diz assim: eu vou para o meu Pai. Tudo que vocês pedirem no meu nome, crendo, eu o farei. Mas é legal que Jesus não para aí. Ele diz assim, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. Então, veja, é Jesus, ele é, né? É Deus, está ao lado do Pai e diz assim, eu vou fazer, né? Eu até brinquei, falei assim, isso é como um cheque em branco. Eu faço, espere meu nome, já está assinado, eu crendo, eu farei. Mas farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu queria dar só um testemunho de um casal que eu fui ministrar ontem. Então a mulher, ela tinha sempre uma ideia de que ele sempre fazia as coisas erradas e realmente as coisas que ele fazia não buscava Deus e dava tudo errado. E ela sempre virava e falava assim, olha, eu disse para você, eu te disse, fui eu que te disse. Aí eu sentei com ela e expliquei para ela, vem cá, mas... quem disse para você que aquilo ia acontecer? Foi Deus. Bom, então você está tirando a glória de Deus e está colocando para você? Sim. Aí ela, ai, pastora, eu nem imaginei que estava fazendo isso. Pois é, mas quando você pega algo que Deus te deu e você fala para a pessoa e aquilo acontece, você jamais pode voltar para ela e dizer, eu te disse, porque na verdade não foi você que disse, foi Deus. Quem disse foi o Senhor. Deus abençoe os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado pelos testemunhos lindos que nós estamos lendo aqui. Sempre são edificantes as experiências que alguém tem com Deus, elas marcam a vida desse alguém e a vida daqueles que o ouvem, que o escutam, mas sempre, como disse a pastora agora, glorifique a Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado, queridos e amados debatedores. Pastor Ailton Desidério, muito obrigado. Leva um abraço para a Primeira Igreja Batista no Lins. J.R., muito obrigado, ouvintes, amigos, irmãos aqui no debate. Quero deixar um abraço para o meu amigão, pastor Gilson Bifano, do Ministério Oicos, que hoje ele completa mais um ano. Deus abençoe, Gilson, a sua vida, Beth, Ministério Oicos. E amanhã na Igreja do Lins estará conosco mais uma vez a missionária Edmeia Williams. Se você quer vir participar do seminário no livro de Efésios, Edmeia Williams conosco amanhã na Igreja do Lins, às 19h30, Rua Vilela Tavares, 172 e 169 no Meia. Pastora Josiane, que é sua ovelha, está dizendo aqui, JR, eu passei pelo incêndio do prédio Andorinhas, fiquei 4 horas dentro daquele prédio pegando fogo, quando na última sala, não sei se é quando ou clamando na última sala, enfim, logo em seguida após a oração, aí eles oraram, estavam lá orando e ouviram as marretadas dos bombeiros que foram rompendo as paredes e produzindo a salvação, e nesse caso o salvamento, como é bombeiro é salvamento, quando é Jesus é salvação. Muito obrigado, pastora Virgínia. Leva um abraço para a Igreja Semente de Fogo. Também eu queria agradecer por estar aqui, é uma bênção estar aqui sempre. Eu queria falar que hoje eu vou estar ministrando em Botafogo também, só que na Praia de Botafogo 330, às 8 horas da noite, a cura interior. Então, se você quer participar, vai ser uma bênção. Muito obrigada a Giselma também, intercessora, que faz aniversário hoje. Fica na paz a todos da Igreja Semente de Fogo. Pastor Jean Marques, muito obrigado. Leva um abraço para a Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Obrigado, JR. Eu lamento muito, o debate está terminando. Muito gostoso, nem vi a hora passar. Quero mandar um grande abraço ao povo da Ilha do Governador. O pessoal está interagindo aqui pelas redes sociais, e um beijo muito especial para minha querida esposa,
que há 25 anos me atura. Que Deus abençoe. Mames Helene. Maravilha. Marcela Bastos. Parabéns, hoje é aniversário do pastor Márcio Alexander de Brito, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério de Oração em Campo Grande, pastora Cláudia Soares, da Assembleia de Deus em São Gonçalo, e do pastor Gilson Bifano, do Ministério Oito. Maravilha, esse povo querido que nos acompanha. Então, Marcela, amanhã o tema Apocalipse. Amanhã Apocalipse, não então, pede não, tem espalha pra todo mundo. Quem foi criado antes. Escreve nas suas E as redes perguntas sociais, que podem vir amanhã também. Exatamente. Manda pra gente. Já compartilha aí, já avisa. Ó, amanhã, debate 93, 11 horas da manhã, se você não perdia. Quer saber sobre o Apocalipse, criação do mundo. Lembra de uma música antiga? O Ailton Desidério lembra. A porta está aberta, trate de entrar. Lembra, Jean? A porta é Jesus que um dia vai chegar. Pois é. Lembra dessa música, não? Não. Gilberto lembra. Gilberto é antigo, ele vai lembrar. Gilberto, fala ali no microfone. Você lembra daquela música? A porta está aberta, trate de entrar. A porta é Jesus que um dia vai chegar. Eu acho que é Vozes da Verdade. Isso é do seu tempo, né? Não, você é mais antigo, Eu não lembro disso não, meu amigo. A porta está aberta. Eu não lembro disso não. É assim, ó, a porta está aberta, trate de entrar, a porta é Jesus que um dia vai chegar ou voltar, não sei aí. Aí entrava assim, Apocalipse, aí as mulheres, Conhece não? Tá vendo? Vou trazer amanhã. Eu não conheço. Vou achar essa música, vou achar essa canção. Eu acho que é Vozes da Verdade. Tu acabou de criar. Realmente eu não conheço Não, assim, a porta está aberta, trate de entrar. É porque é rap. É porque tem meu rap, eu gosto. Ele gosta de criar rap. Ele acabou de criar. Com música antiga não combina. Combina. Quer ver uma coisa? Ele acabou de fazer. Aquela que diz assim, Jesus foi a um casamento transformando água em vinho, dando ao povo de beber. Como é que é o nome dessa canção? Como é que é a letra? Cara, já tem, ninguém conhece isso. Também não lembra, nem Jean. Você tá ficando cada vez mais comemorando. Vocês não estão lembrando, não? Nessa época já tinha escala. Pelo amor de Deus, você é conhecimento musical. Vocês têm sim, ó. Lembra? Não, rapaz, mas não tem problema não. Isso é pesquisa. Isso é pegar, ó. Voz da Verdade em São Paulo. Sim, eu conheço essa música. Tá vendo? Aí, ó, ouvinte aqui falando. Eu tô enrolando aqui porque eu tô esperando alguém. Você, como comunicador, tem muitos amigos. E sempre tem alguém teu socorro. Sempre alguém meu socorro. Eu agradeço aqui, ó. Obrigado, ouvinte, tá? Obrigado, muito obrigado pela ajuda aqui. Mas essa outra também é boa. Do casamento. Entendeu? Na Bíblia está escrito, no Novo Testamento, Jesus foi um casamento, transformando água em vinho, dando ao povo de beber, mostrando sua glória, sua graça e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Essa eu lembro. Tá lembrou? Não sei cantar, mas a minha. Cristo tem poder. Viu? Mas só que no rap é assim, na Bíblia escrito está, no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi um casamento, transformando água em vinho, dando ao povo de beber, mostrando sua glória, sua graça, seu poder. Por quê? Cristo tem poder, Cristo tem poder. Ô, Desidério. Você é 10, hein? Ô, Desidério. Tá querendo cantar Marcela Bastos, vem aí. No comando, Gilberto Ribeiro. Já aqui na 93 FM. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, minha gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estaremos juntos em oração amanhã. Muita coisa boa vai acontecer. E essa tarde 93 está só começando. Vai ser maravilhosa a partir da Caravana 93 com o nosso queridíssimo Gilberto Ribeiro. Vamos orar, vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração. Vamos clamar ao Senhor por misericórdia e graça. Vamos orar por quem está enfermo, orando pela cura. Por quem está enlutado, orando por consolo. Vamos orar mais, gente, orando uns pelos outros e sempre agradecendo em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, nós louvamos e glorificamos o teu nome por este dia. Este é o dia que o Senhor nos deu, nos tem dado e nós nos alegramos nele. Pedimos graça para todos os nossos amados ouvintes, em especial aqueles que estão vivendo situações difíceis, os que estão acamados, os que lidam com enfermidades, ó Pai, no próprio corpo ou de alguém da família. Ó Deus, consola os enlutados, ajude, ó Pai, nas dificuldades que cada um, porventura, esteja enfrentando neste dia. Dê a tua graça sobre eles. Agradecemos também, ó Pai, por nossos amigos, irmãos, pastores que aniversariam hoje.
Abençoa o pastor Márcio Alexandre, abençoe a pastora Cláudia, abençoa o pastor Gilson Bifano, o ministério que ele exerce, o ministério Oicos. Dê a tua graça sobre todos os que estão recebendo a bênção de mais um ano de vida. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.